Vamos lá então. Vamos falar sobre o ausente para o Código Civil. Primeiro, deixa eu fazer uma ressalva aqui para vocês, que é uma ressalva que inclusive vocês vão encontrar no material do Venosa que eu deixei para vocês. É o seguinte, quando a gente fala de ausente, a importância maior da gente entender quem é ausente, como considerar uma pessoa como ausente e tudo mais, é para o direito de família, né? Porque tem a ver com sucessão. Afinal, porque, claro, para a família isso é importante, né? A família tem ali toda uma questão de querer saber onde está, se está vivo, se não está, o que aconteceu. Sim, o direito é um pouco mais seco, o direito é mais objetivo, ele é prático, né? A gente, ok, sente muito pelo que aconteceu, mas o direito é prático, né? A gente quer saber, e na prática, o que muda esta pessoa estar ausente ou não? A gente o direito não tem esse sentimento que a família tem. Então, o mais importante de você saber sobre o ausente é para o direito de família, é para a sucessão, é para saber em que momento que a gente pode pegar os bens dessa pessoa. A pessoa sumiu, desapareceu. Em que momento que a gente pode pegar a casa dela, o carro dela, os bens dela, a conta bancária dela, sacar tudo e gastar? Né? É para isso que o direito quer saber sobre o ausente, né? A família quer para outros meios, mas o direito é para isso. Então, assim, vocês vão voltar a ver isto quando vocês tiverem direito de família. Não se preocupem, vocês vão ver isso aqui. Mas o professor de direito de família de vocês, que vai ser mais para frente, lá pelo terceiro, quarto ano da faculdade, vocês vão começar a ter direito de família, ele não vai parar para explicar de volta para vocês o que é ausente, quando que a gente considera ausente. Ele vai tocar, ele só vai falar, sabe o ausente? Então, vamos pegar os bens dele, vamos ver aqui como é que divide. Ele já vai partir daí para frente. Então, por isso que a gente aqui nesta parte introdutória do direito, eu explico para vocês exatamente quem é o ausente. Lá na frente, quando o professor falar do ausente, você, pá, já lembra. Ah, a professora falou, o cara saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, né? É ausente? É ausente. Não é aquele ausente tipo pai ausente. Ah, eu sei onde tá, eu sei onde mora, eu sei o endereço, eu sei o telefone, mas aquele e não vem aqui para visitar a criança. Não é desse ausente que nós estamos falando. Estamos falando do ausente para o direito, tá? Aquela pessoa que sumiu mesmo. Então, vamos lá. Então, o mais importante é para o direito de sucessão, né? É para a questão família, mas vamos ver o conceito aqui, vamos entender. O ausente é aquele que deixa o seu domicílio e não dá mais notícia, precisando ser declarada esta ausência por um juiz. Então, gente, ausente também não é aquela pessoa que some 2, 3 dias, tá? Ah, professora, eu tenho um primo viciado em drogas que volte e meia ele dá uns perdidos aí fica uma semana sumido. É ausente? Não é ausente, tá? Porque se ele faz isso habitualmente, se a gente já sabe que ele tem problemas com drogas, que é por isso que ele sai, ele não é considerado um ausente, tá? Ausente é mais do que isso e tem que ser declarado por um juiz, tá? O ausente é aquele que sai do seu domicílio por conta própria. Se a gente tiver qualquer indício, e a gente vai retomar isso um pouquinho mais pra frente, se a gente tem qualquer indício de que esta pessoa deixou o seu lar não por vontade própria, tá? Se a gente tem qualquer indício de que houve um sequestro, de que houve um assassinato, a esposa vivia fazendo boletim de ocorrência contra o companheiro e ele ameaçava, dizia que ia dar sumiço nela, que ia matar, que ia jogar no rio, que ia esquartejar. Se a gente tem qualquer indício de que essa pessoa possa ter morrido, ela não é um ausente, tá? Já vou falar para você quem é ela, quem é essa pessoa que a gente desconfia que morreu. Ausente é aquele que sumiu e a gente realmente não tem notícias e a gente acha que foi por vontade própria que a pessoa foi embora, tá? Então, o artigo 22 do Código Civil, ele vai dizer o seguinte: desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, então ela saiu, sem dela haver notícia, ninguém sabe, não manda o WhatsApp, não posta nada no Instagram, a gente não tem notícia dela. Se não houver deixado um representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, viu? Para o direito, para que a gente quer saber se a pessoa é desaparecida ou não, se ela é ausente ou não? Se ela tem bens. Se desaparece aquele pobre coitado que não tinha nem onde cair morto, o direito está preocupado se ele é um ausente, se ele não é ausente? O direito está preocupado em saber exatamente qual que é o momento que ele sumiu ou não? Não tá.
tá? Então, assim, ausente para o direito é importante quando a pessoa tinha bens, quando ela tinha o que ser partilhado. Do contrário, sinto muito, é só mais um indigente desaparecido. Se ele não deixou ninguém ali responsável por administrar os seus bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, vai declarar a ausência e vai nomear alguém para curador. Então, o que acontece? Tem aquele cara que sai para comprar um cigarro e nunca mais volta, mas ele planejou fazer isso, ele já sabia que ele fazia isso e ele deixou alguém responsável. Então, eu decido que eu vou sumir na vida, que eu não quero mais saber de nada. Mas antes de fazer isso, eu dou uma procuração para, sei lá, para minha irmã, dizendo: irmã, você vai cuidar da minha casa, você vai ficar com o meu carro até eu decidir que vou voltar. Tá aqui meu cartão, tá aqui a senha, você cuida de tudo. Eu nomeei alguém, eu deixei alguém. Agora eu resolvo sair para comprar o cigarro de uma hora para outra e não volto nunca mais. Eu não deixei ninguém responsável. Aí alguém que tenha interesse, sejam os meus irmãos, sejam os meus pais, alguém que tenha interesse nisso, ou o Ministério Público, entra com uma ação de declaração de ausência e o juiz é que vai ter que declarar, tá? Aí o juiz declara que esta pessoa de fato está ausente e nomeia um curador. O que é um curador? É quem vai cuidar dos bens, tá? É quem vai ficar responsável por cuidar da minha casa, do meu carro, da minha conta bancária, do que eu tiver de bens. Esse é o curador, tá? Artigo 23. Também se declarará ausência e se nomeará um curador quando o ausente deixar um mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Então, eu sumi na vida, mas eu tinha planejado isso, deixei minha irmã responsável. A minha irmã disse que não quer saber, que ela não vai assumir essa bronca, que ela não quer ser responsável. Opa, vamos ter que recorrer ao juiz e o juiz vai dizer quem vai cuidar dos bens, quem vai ser o curador. Artigo 24. O juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações conforme as circunstâncias. Então, a partir do momento que o juiz diz quem vai cuidar dos meus bens, quem vai ser o curador, tem que dizer o que ele tem de obrigação, o que ele tem de deveres. 25. O cônjuge do ausente, sempre que não estejam separados já judicialmente ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração da ausência, será o legitimado, tá? Então, se a pessoa é casada, não estava separada, não estava divorciado, nem nada assim, essa é a pessoa que tem a preferência. Quando o fulano sai para comprar o cigarro e não volta mais, é a esposa que tem a preferência em cuidar, administrar todos os bens. Mas se ela não existe, na falta do cônjuge, o curador dos bens do ausente será os pais ou os descendentes nesta ordem, tá? Então, primeiro pega os pais dessa pessoa que sumiu, não tem, aí parte para os filhos. Entre os filhos, entre os descendentes, o mais próximo precede o mais remoto e na falta de pessoas nomeadas, compete ao juiz escolher qualquer um. Então, não tem ascendente, não tem descendente, o juiz vai nomear alguém. Pode ser um amigo dessa pessoa desaparecida? Pode. Não tinha amigos ou não temos ideia de quem eram os amigos dessa pessoa. Não tinha Facebook, não tinha nada para a gente poder procurar. Nomeia uma pessoa qualquer na vida que vai ficar ali cuidando e administrando aqueles bens, certo? Aí eu deixei anotado aqui para vocês. Eu quero que vocês leiam. Então, eu li aqui para vocês do 22 ao 25, né, os artigos do Código Civil do 22 ao 25, e eu quero que vocês leiam até o 39. Sorana, não é muito, tá? É pouquinho. Do artigo 22, e eu já li até o 25, vocês vão reler, tá no material, mas vão pegar lá no site do Planalto e vão ler até o 39. Eu resumi para vocês nesse quadro coloridinho que tá aqui no material, tá? O resumão do que tá até o 39 é o que tá aqui. E eu vou falar para vocês, porque isso aqui é muito legal. Então, vamos pensar aqui comigo. A pessoa sumiu, desapareceu, tá ausente. Em que momento a gente pode pegar os bens dessa pessoa e vender e fazer o que quiser e fazer virar dinheiro? Porque pensem no exemplo que eu dei, né? A minha irmã, deixei minha irmã nomeada para cuidar. Ela tem que ficar cuidando da casa, ela tem que ficar cuidando do carro, ela tem que ficar cuidando da conta bancária, ela vai ter que ficar cuidando de tudo que eu deixei. E aí? É dela? Ela pode vender ou não é dela? Em que momento isso se torna dela? É isso aqui. Então vamos lá.
declarou a pessoa ausente por sentença judicial, tá? Então, teve uma sentença que declarou que essa pessoa realmente sumiu, ela está desaparecida. Se esta pessoa não deixou ninguém, é aquela que saiu para comprar o cigarro, não voltou nunca mais e não tinha avisado para ninguém, a gente conta 1 ano. Agora, se ela tinha deixado, o caso, eu sumi, mas eu deixei a minha irmã avisada, eu deixei uma procuração dizendo, irmã, eu vou fazer aí uma peregrinação, sei lá, vou para Machu Picchu e vou ficar anos fora e eu quero que você cuide das coisas, aí a gente conta 3 anos. Por que essa diferença? Concorda comigo que se eu avisei, se eu deixei um procurador, eu já tinha planos de que eu ia ficar um tempo sumida. Então, a chance de que eu volte é muito grande, porque eu planejei isso. Tem muita chance de que eu volte. Agora, uma pessoa que simplesmente some sem deixar vestígios nenhum, concorda que existe uma chance muito grande de que ela nunca mais apareça, porque ela pode ter tido um surto psicótico, ela pode ter morrido, pode ter acontecido uma fatalidade com ela e ninguém sabe, tá? Então, essa pessoa, a chance de voltar é menor. Então, por isso que a gente conta um prazo menor também. Então, declarou por sentença que esta pessoa está ausente. Conta 1 ano se ela não deixou ninguém nomeado como procurador, conta 3 anos se ela deixou alguém nomeado como procurador, a gente abre a sucessão provisória, tá? Então, depois de 1 ano ou depois de 3 anos, a gente abre a sucessão provisória. O que é isso? Abrir a sucessão provisória quer dizer, o juiz vai pegar todos os bens que esta pessoa deixou, vai pegar todos os seus herdeiros legais e vai fazer a divisão. A casa vai ficar para você, o carro vai ficar para você, a conta bancária vai ficar para você, a casa na praia vai ficar para você, tá? Ele vai fazer a divisão. Só que estas pessoas, estes herdeiros, eles ainda não podem vender nada, eles não podem dilapidar este patrimônio. Eles já têm provisoriamente. Então, se eu quiser ir morar na casa dessa pessoa que desapareceu, que é ausente, posso, porque eu já tenho a sucessão provisória. Eu posso ir morar lá. Posso alugar e ficar com o valor do aluguel? Posso, não tem problema nenhum. Mas eu já posso vender? Não, não posso. Por quê? Porque concorda comigo que essa pessoa pode aparecer? Ela pode aparecer, tá? E o que acontece se ela aparece depois que já foi aberta a sucessão provisória? Gente, ela retoma tudo. Tudo ela retoma. Tudo é dela. As pessoas, os herdeiros que ficaram com os bens dela, ficaram só provisoriamente. Eles tinham que guardar, eles tinham que cuidar, mas era deles? Não era deles. Então, se a pessoa reaparece nesse tempo, ela pode pegar tudo de volta. E que tempo é esse? 10 anos. 10 anos. Desde que o juiz abre essa sucessão provisória, né, divide os bens da pessoa, mas orienta, ó, você não pode vender, você não pode se desfazer, porque esta pessoa tem 10 anos para aparecer ainda. A gente ainda vai esperar mais 10 anos para ver se ela vem ou não, tá? Se a pessoa aparecer dentro destes 10 anos, ela vai reaver tudo que era dela, absolutamente tudo, tá? Beleza, abriu a sucessão provisória, eu fiquei lá com a casa, por exemplo, de uma pessoa ausente. Não posso vender. Posso ir morar? Posso ir morar. Se ela aparece dentro de 10 anos, eu pico mula, porque a casa é dela, ela tem direito a entrar de volta. Aí contamos, 1, 2, 3, 10 anos. Quando passar 10 anos desta sucessão provisória, tá? Depois que transitou em julgado essa sentença do juiz, essa decisão do juiz da sucessão provisória, passou 10 anos, opa, agora o juiz vai fazer a sucessão definitiva, tá? Depois de 10 anos o juiz fala, agora sim, a casa que tinha ficado para você é de fato sua. Antes você tinha que cuidar dela, agora ela é sua. Quer vender? Vende. Quer botar fogo? Bota. Faz o que quiser. Cada um daí que entrou aí nessa herança vai ter direito a tudo. Então, beleza, depois de 10 anos que foi aberta a sucessão provisória, definitivamente agora eu tenho esse bem, ele é meu. Posso vender? Posso vender. Posso continuar morando? Posso continuar morando. Posso alugar? Posso alugar. É meu, faço o que eu quiser. E se a pessoa volta?
com o cigarro na mão, né? Depois de mais de 10 anos a pessoa aparece e fala, não tinha ali na esquina, daí eu andei um pouco mais. O que acontece se essa pessoa volta? A gente já falou, dentro ali daqueles 10 anos, se ela volta, é tudo dela. Inclusive, se eu tinha vendido, porque eu não podia ter vendido, mas se eu tinha vendido, eu tenho que dar um jeito de ressarcir. Vou ter que tirar dinheiro de algum lugar e devolver para essa pessoa. Mas depois de 10 anos, quando a gente abre a sucessão definitiva, agora é meu, agora eu posso vender. O que acontece se a pessoa reaparece? Aí a lei diz o seguinte, ela vai reaver o que ainda existir, tá? Então vamos supor que eu não vendi a casa, eu fiquei morando na casa e essa pessoa aparece, 15 anos depois ela aparece. Ela tem direito sobre essa casa? Tem. E se eu vendi, eu preciso devolver o dinheiro para ela? Não. Não preciso, tá? Porque havia feito já a sucessão definitiva. A casa era minha e eu vendi. A lei diz que esta pessoa tem direito a reaver o que ainda existir, tá? Então, por isso que o ideal numa situação dessa é, assim que abrir a sucessão definitiva, vende tudo, desfaz de tudo, porque se o fulano aparece com o cigarro na mão, ele tem direito àquilo ali, tá? Ficou desaparecido, ficou sumido, ficou ausente. 15 anos aparece e ainda te põe para fora da casa. Vamos lá. Ficou bem claro aqui a questão do ausente, tá? Quando é que a gente considera ausente e quais são as implicações disso e os prazos e tudo mais. Leiam do artigo 22 ao artigo 39, tá? Às vezes a leitura não é fácil, vocês estão começando com a questão de entender as palavras, né, do mundo jurídico, por isso o esqueminha ali, ó, coloridinho, eu acho que vai ficar perfeito para vocês. E agora vamos falar de morte. Ai, professora, que horrível falar de morte, mas a gente tem que falar, né? A morte traz implicações para o direito? Mas traz e traz muitas, tá? Quem acha que a morte é o fim de tudo está enganadíssimo. A morte inicia muitas coisas. Para o direito de sucessão, questão de herança, questão de bens, tá só começando a confusão, tá? Então, vamos entender aqui a morte. Por quê? Porque a gente está falando de pessoa natural, a gente iniciou, né, na nossa aula passada a gente falou como que a gente sabe que uma pessoa iniciou a sua personalidade jurídica, ou seja, ela tem direitos e deveres, tem que nascer e tem que nascer com vida. Como é que a gente tem certeza que a pessoa nasceu com vida? Se ela respirou, vocês fizeram o trabalho sobre isso. Respirou é porque nasceu com vida. Nunca respirou, não nasceu com vida, tá? E só para fingir curiosidade, teve um aluno que me mandou mensagem, eu até contei para ele, talvez ele tenha contado para alguns de vocês, mas só para fingir curiosidade, quando os médicos têm dúvida se a criança chegou a respirar ou não, fez o parto ali, a criança não chorou, eles não têm certeza se a criança chegou a respirar ou não chegou a respirar. Para o direito é importante saber se a pessoa respirou ou não respirou? É claro que é importante, porque se ela nasceu com vida, ela chegou a ter direitos. Entra na linha sucessória, herança e tudo mais. Se ela nem respirou, ela não ganha RG, ela não ganha nome, ela nunca existiu para o mundo jurídico. Então, se os médicos têm dúvidas sobre isso, eles abrem, fazem a necropsia, né? Abrem o peitinho da criança, tiram os pulmões e colocam dentro da água, tá? Se o pulmãozinho afundar, quer dizer, nunca entrou ar nele, ele nunca respirou. Se o pulmãozinho ficar boiando, quer dizer, ele chegou a respirar porque tem ar dentro dele. É assim que os médicos têm certeza, tá? Cruel, mas a gente precisa saber. Então, nasceu, respirou, teve vida, ótimo, personalidade jurídica começou. Quando que ela acaba? Com a morte. Precisamos saber? Precisamos saber. Então, é o momento que a personalidade jurídica de fato acaba. Pessoa natural foi-se. E aí a gente precisa saber. Morte a gente sabe, né? Definição legal quando a atividade cerebral para, né? Quando não tem mais atividade cerebral, mesmo que outros órgãos ainda estejam funcionando, a medicina e o direito entendem que a hora que o cérebro para, não importa se o coração está funcionando, se os rins, pulmão, não importa, cérebro não funciona mais, é considerado morte para a medicina e para o direito. Perfeito. Então vamos ver as coisinhas um pouco mais difíceis aqui, tá? Que é morte presumida e comoriência. Vamos começar com a morte presumida. Então vamos lá, a gente falou de ausente, a pessoa some. Podemos dizer que essa pessoa está morta? Não podemos. Ela pode reaparecer a qualquer momento, a gente não sabe o que aconteceu. Às vezes ela só teve um surto psicótico, está andando aí
pelo mundo sem eira nem beira. Pode acontecer? Pode acontecer. Então, por isso a gente fala em morte presumida. É diferente de ausência, tá? Como eu falei para vocês, o ausente é aquele que simplesmente some e a gente não tem ideia nenhuma, não tem nenhum indício de que tinha desavença com alguém, de que era envolvido com algum tipo de crime, de que o companheiro ameaçava, de que tenha sido sequestrado. Não tem nenhuma evidência dessas. Então a gente não presume que essa pessoa está morta. A gente entende que essa pessoa está ausente e a qualquer momento pode voltar. Por isso que o direito fica resguardando os direitos dela. Por 10 anos a gente só abre a sucessão provisória. Depois de 10 anos é que a gente abre a sucessão definitiva. E ainda assim, se a pessoa reaparecer, o que ainda existir de bens, ela pode reaver. Então o direito fica cuidando ainda dessa pessoa ausente, porque ela pode voltar. Eu sei que para vocês deve ser um pouco abstrato pensar nisso, porque hoje em dia ninguém é anônimo, né? Você não fica anônimo, né? Você joga no Google, você descobre tudo sobre uma pessoa. Se ela ligar o celular dela, é suficiente para a gente localizar onde essa pessoa está. Então, é muito difícil alguém, nos dias atuais, ser considerado ausente. As informações são muito rápidas. De repente eu vejo uma pessoa ali na esquina, eu bato uma foto, eu converso com ela, eu faço um vídeo, eu coloco na internet, e o mundo inteiro, em questão de dias, está vendo aquela imagem, está vendo aquele vídeo. Então, hoje em dia é muito difícil. Mas 30, 40 anos, isso era muito comum, as pessoas simplesmente sumirem e não darem mais notícia nenhuma, né? Presume-se que essa pessoa está morta? Não presume-se, ela está ausente. Morte presumida, aí é diferente, acompanha comigo aqui, ó. Termina o estado de ausência com a declaração de morte presumida feita por meio de provas indiretas. Então, a gente fica declarando a pessoa só como ausente, só como ausente, só como ausente. Se chega um momento em que provas indiretas nos levam a crer que esta pessoa realmente está morta, sei lá, depois de 20 anos a gente encontra as roupas que essa pessoa estava usando, só os trapos, tudo rasgado no meio de um rio, alguma coisa assim, sabe? Ou encontra um dente e com esse dente a gente faz DNA e de fato tem certeza, este dente pertencia àquela pessoa que está considerada ausente. Ela pode ter perdido só um dente, mas tem chance de que ela esteja morta. Então, vai ter que ter um processo judicial para isso também, para pegar essa pessoa que durante tantos anos a gente considerou ela só como ausente e de fato dizer que ela está morta, uma morte presumida. Não podemos confundir a prova de morte indireta com ausência. No caso dos ausentes, a morte é presumida com a abertura da sucessão definitiva. Então, quando a gente abrir a sucessão definitiva, automaticamente o juiz está presumindo que essa pessoa está morta, mesmo porque já passou mais de 10 anos que essa pessoa não aparece, né? Agora, dá para presumir a morte antes disso? Dá. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês e vai tudo clarear muito na cabeça de vocês. Elisa Samúdio. Quem viu o corpo da Elisa Samúdio? Quem sabe onde está o corpo de Elisa Samúdio? Está enterrado onde? Teve velório? Não tem, não tem. Ninguém sabe do corpo da Elisa Samúdio. Porém, a gente considera Elisa Samúdio ausente ou a gente considera Elisa Samúdio morta? Morta. Por quê? Morte presumida. Porque concordam que, no caso da Elisa Samúdio, existiam indícios muito fortes de que ela foi assassinada. Ela fez vários boletins de ocorrência contra o goleiro Bruno. Ela gravou vídeo dizendo que ele a ameaçava. Existem provas, né, de que no dia da morte dela ela foi até a chácara dele para conversar com ele, para encontrar com ele. Então, nesse caso, a gente não tem uma prova direta, porque prova da morte é o corpo. A gente prova que uma pessoa morreu quando a gente encontra o corpo dela. Então, prova direta de que Elisa Samúdio está morta não existe. Mas existem tantas provas indiretas que não nos deixam dúvida de que Elisa Samúdio não está ausente, de que ela não vai voltar, de que a vida dela de fato acabou. Existe. Então, isto é morte presumida. Fácil da gente lembrar assim, né? Ausente, está desaparecido. Não temos nenhuma evidência de que esteja morto, mas também ninguém sabe onde está.
vai rolando o processo, a pessoa é só considerada ausente, ausente, ausente. Quando a gente abre definitivamente a sucessão dela, agora sim a gente pode presumir que esta pessoa está morta, porque já passou mais de 10 anos e ela não apareceu, certo? Mas quando a gente tem provas, né? Ou sei lá, ligam dizendo que a pessoa foi sequestrada, pedem um resgate, a família não tem condições, não paga, começa uma negociação, uma negociação, uma negociação. De repente, os sequestradores nunca mais entram em contato e ninguém nunca mais ouve falar dessa pessoa. Acabou. Não tem mais contato com os sequestradores e a pessoa não reapareceu. Tem grande chance de que essa pessoa tenha sido morta e desapareceram com o corpo? Tem muita chance. Aí a gente não parte para um processo de ausência, a gente parte para um processo de morte presumida, certo? Artigo 6º diz pra gente assim: a existência de pessoa natural termina com a morte. Ótimo, já sabemos disso. Presume-se esta, ou seja, vamos ter que presumir que a pessoa está morta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Então, abriu definitivamente a sucessão, a gente presume que o ausente de fato está morto. Artigo 7º. Pode ser declarado morte presumida sem decretação de ausência. Como eu falei para vocês, o caso da Elisa Samúdio. Em algum momento a gente considerou a Elisa Samúdio uma pessoa ausente? Não, porque desde o início a gente tinha tantas evidências de que algo ruim tinha acontecido com ela que não precisou um juiz ir lá e falar: Elisa Samúdio está ausente. Não, a gente já logo de cara partiu para morte presumida. Então, em que casos a gente pode declarar direto a morte presumida sem passar pela ausência? Primeiro caso, se for extremamente provável a morte, bota aí do ladinho, caso Elisa Samúdio, que você não vai esquecer. A gente tem tantas evidências de que morreu que não precisa da ausência. Segundo caso, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então, é um caso de guerra, tá? É um caso extremo, né? Que a guerra acabou, já passou 2 anos e a gente não teve retorno dessa pessoa, tá? E era uma pessoa que a gente sabia que estava em campanha, ou seja, estava na frente de guerra ali, ou então tinha sido feito prisioneiro, tinha sido capturado pelos inimigos e a guerra já acabou e já faz 2 anos e essa pessoa nunca mais retornou para casa. Vamos continuar declarando ela ausente? Não, a gente presume que essa pessoa está morta. No primeiro inciso ali, se for extremamente provável a morte. Quer um outro exemplo? Brumadinho. Então, vocês sabem que existem corpos que ainda não foram encontrados, né? Se eu não me engano, 6 ou 9 corpos até hoje não foram encontrados lá em Brumadinho. Vamos supor que uma pessoa que eu conheço trabalhava lá para Vale. Eu sei que naquele horário ela tinha batido cartão e ela estava no refeitório, tá? Era o horário dela estar dentro do refeitório. Esta pessoa, vejam o caso de Brumadinho, né? Já tem 2 anos já que aconteceu. 1 ano, perdão, um pouco mais de 1 ano. Essa pessoa desapareceu, eu sei que era o horário para ela estar dentro do refeitório e tá aí, ó, 1 ano e meio sem que essa pessoa tenha aparecido. Ausência ou morte presumida? Morte presumida, né, gente? A gente tem tantas evidências, mesmo não tendo achado o corpo até hoje, tem tantas evidências de que ela estava lá dentro do refeitório e não tem como ter sobrevivido, que a gente nem passa pela situação da ausência, tá? Então, tranquilo, ausência e morte presumida. Então, eu vou fazendo um outro vídeo aqui pra gente falar de comoriência. Comoriência é um negócio bem legal. Já ouviu falar? Tem alguma ideia do que é? Essa palavra soa familiar para você ou é totalmente estranha? Mas é fácil de entender, tá? E eu vou dar uns exemplos que vai ficar bem legal.